Agora abrir a palavra do Senhor no livro dos Juízes, capítulo 5, para darmos sequência a esse cântico. É um cântico com não muitos versículos, mas é um cântico bem extenso. Os versículos são sempre muito grandes, cada verso tem cada estrofe tem muitos versos, então esse é um poema grande, apesar de poucos versículos. Então eu tenho gastado um tempo considerável na exposição deles, para que os irmãos tenham noção de tudo que o Senhor Deus quis nos ensinar através deste cântico de vitória. Eu me lembro que quando eu preguei em Juízes a primeira vez, eu fiz uma exposição bastante panorâmica do livro, e hoje, quando eu estudo e trabalho de maneira mais detalhada, eu fico vendo quanta coisa eu deixei de expor para os irmãos. Por isso eu tenho feito exposições mais detalhadas. Eu fiz uma exposição apenas no capítulo 4, quando preguei da primeira vez, e uma exposição apenas no capítulo 5. Então foram duas exposições neste ciclo de Débora e Baraque, que é um ciclo composto por 2 capítulos, bem extenso. Então acabou faltando muita coisa, e eu espero que dessa vez eu não cometa os mesmos equívocos que da primeira. Então vamos lá, irmãos, Juízes capítulo 5, para fazermos a leitura do verso 14 até o verso 23. Eu peço que os irmãos apenas acompanhem a leitura desse texto, da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã, em Tanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus para nos dar boa instrução em sua palavra. Senhor Deus, como lemos há pouco, é o Senhor quem derrama luz nas nossas trevas. E agora, ó Deus, nós te pedimos exatamente isso. Por natureza, ó Deus, nossa alma, nosso coração, nossa mente, todos eles estão tomados por trevas espirituais. Apenas o Senhor pode nos iluminar. Apenas o Senhor pode derramar luz nas nossas trevas. E isso o Senhor o faz pela palavra, porque diz as Escrituras que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. E isso o Senhor faz por meio do Espírito, porque a Escritura sem a ação do Espírito não teria qualquer valor para a nossa vida pessoal. Mas o Espírito Santo nos ilumina os olhos do entendimento. E é por isso, ó Deus, que nós te pedimos nesta manhã, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Ilumina a nossa mente, desperta, ó Deus, santas afeições em nosso coração pela tua santa palavra. E pelo teu Espírito, inclina a nossa vontade para aquilo que é bom, agradável e aceitável diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Não deixes que diante de um texto tão importante, permaneçamos como aqueles aqui retratados, as facções de Ruben, aqueles de Gileade, os de Azer e os de Dan. Ó Deus, livra-nos disso. Impede-nos, ó Pai, de permanecermos indiferentes à Tua palavra e ajuda-nos a atendê-la, a arriscar nossa vida, se for preciso, ó Pai, para atendermos a Tua santa palavra. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já falei um pouco sobre
a importância de cânticos na formação da cultura e da mentalidade das pessoas. Já falei para os irmãos que na palavra de Deus nós não estamos lidando apenas com história, mas estamos lidando com história da aliança. Mas hoje eu queria começar essa introdução de maneira mais temática, digamos assim, não lidando com os aspectos literários ou teológicos desse texto. Eu gostaria de começar falando para os irmãos que desde muito cedo, os credos cristãos definiram como marca característica da igreja a sua unidade. A unidade do povo de Deus é uma espécie de marca da igreja cristã. Por exemplo, num dos credos mais antigos de nossa tradição, o credo niceno-constantinopolitano, nós lemos as seguintes palavras. Aqueles irmãos afirmaram: cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Santa, católica e apostólica, mas vejam a primeira palavra: cremos na igreja una, na única igreja de nosso Senhor. Pela fé, portanto, e só pode ser pela fé por causa dos problemas que existem na igreja visível, é pela fé, portanto, que compreendemos que a igreja de Cristo é una. Cremos na igreja una. Mas apesar desta convicção histórica da igreja, estabelecida ainda nos primórdios, estabelecida na palavra de Deus, porque os credos nada mais são, quando fiéis, do que exposições da palavra de Deus, apesar desta convicção, não podemos negar que a igreja visível de nosso Senhor, essa igreja que é una, apresenta muitos problemas, desunião, divisões, coisas que caracterizam o mundo, porque o mundo é dividido de diversas formas. Mas, infelizmente, nessa igreja una, porque é uma igreja composta por pessoas que vivem ainda sob os efeitos terríveis do pecado, encontramos problemas, desunião e divisões. Só para dar um exemplo para os irmãos dos problemas que enfrentamos na igreja visível, e essa inclusive é uma acusação histórica e comum do catolicismo romano contra os protestantes, é o fato da quantidade enorme de denominações protestantes, apenas para citar como exemplo aqui no Brasil. São diversas, talvez milhares de igrejas de denominações cristãs apenas em nosso país. Mas o meu foco aqui não é tanto histórico, é muito mais prático, é olhar para as nossas igrejas locais e observar que, ainda que afirmemos nossa fé na unidade da igreja, ainda que afirmemos com os nossos pais e irmãos do passado, cremos na igreja una, nas nossas igrejas ainda observamos muitas divisões, muitos problemas. Nas igrejas locais, não estou me referindo apenas ao problema denominacional, mas nas nossas igrejas locais, de maneira muito prática, nós experimentamos muitas divisões. E com divisões, eu não estou apenas me referindo a rachas que existem em igrejas. Às vezes, igrejas evangélicas acabam se dividindo e formando outras igrejas. E a gente até mesmo cunhou ou criou um ditado: o diabo divide e Deus abençoa. Já ouviram esse ditado? Esse ditado é uma coisa maligna. Deus não deseja que nos dividamos, que rompamos os nossos laços por coisas de somenos. Mas eu não estou falando apenas de igrejas que se dividem, de ocasiões em que comunidades locais são rachadas. Eu também estou falando a respeito de igrejas que, ainda que permanecendo unidas, têm dificuldade de se unir em torno de objetivos comuns. Sejamos honestos, isso não é verdade, irmãos? Às vezes, num ambiente como o nosso, na nossa igreja local, nós não temos dificuldades de nos unirmos em torno de objetivos comuns, especialmente o objetivo que deveria ser o máximo, a expansão do reino de Deus para que mais pessoas glorifiquem o Deus a quem nós glorificamos. Portanto, o que eu quero dizer para os irmãos nessa introdução é que, apesar da nossa convicção, experimentamos dificuldades em nossa vida diária, em nossas comunidades locais. Mas o ponto mais importante que eu gostaria que você pensasse sobre isso, na verdade, eu gostaria de perguntar: você já notou as razões pelas quais nos dividimos e não unimos forças em torno de objetivos comuns? Os irmãos já notaram porque muitas vezes pessoas que permanecem na mesma igreja local não se unem em favor de determinados objetivos? Já observaram as razões? Vejam, meus irmãos,
Com frequência, eu não estou dizendo que não existam exceções, mas com frequência as pessoas se dividem não por problemas doutrinários graves, não por problemas que poderíamos chamar heresias. Eu afirmo com tristeza que a razão para divisão, para a ausência de harmonia, muitas vezes nas igrejas locais, são razões banais, são razões infantis que apontam para a imaturidade, muitas vezes, do nosso coração. Às vezes nos desunimos por causa de problemas de relacionamentos conturbados e pela dificuldade que temos de ir àquele irmão com quem não nos damos bem ou com quem tivemos um problema, para que nos reconciliemos com ele. E aí, ao invés de nos reconciliarmos, de exercermos o poder do Evangelho, da graça que nos alcançou, nós criamos partidos. Os partidos daqueles que são por um lado e os partidos daqueles que são por outro lado. Ou talvez nos dividamos muitas vezes pelo desejo de exercer poder e influência. Essa vontade descontrolada do nosso coração de darmos a palavra final. E muitas vezes essa vontade vem sob o disfarce de fidelidade doutrinária, de zelo financeiro, de pureza moral, entre outras coisas, mas no final das contas não passa de desejo pelo poder. Há um historiador famoso que diz que as grandes divisões do cristianismo, embora as pessoas ofereçam razões doutrinárias, teológicas para tal, no final das contas foram razões políticas que levaram à divisão do cristianismo. E, infelizmente, é exatamente as coisas que vemos no meio da igreja. E a pergunta, então, final que deveríamos fazer é: como um povo com tantos problemas, apegado e dividido por coisas tão triviais, pode perdurar? Por que a igreja perdura, irmãos? Você já parou para se perguntar isso? Por que a igreja perdura? Se nós fôssemos olhar para nós mesmos, certamente a igreja já teria sido destruída, porque somos tão infantis, nos irritamos por coisas tão pequeninas e imaturas. Como explicamos a continuidade da igreja? Essa é uma pergunta fundamental que estes versículos que acabamos de ler nos ajudam, uma pergunta que esses versículos nos ajudam a refletir sobre ela. Certamente, a perenidade, a continuação da igreja não é uma obra humana. O fato de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja não é porque somos indivíduos elevados, habilidosos, com sagacidade para conduzir uma organização e uma instituição como a igreja. A perenidade da igreja é uma obra do Deus Trino. Se a igreja, apesar de suas divergências, na maioria das vezes por motivos insignificantes, permanece, é porque o Deus Trino, que planejou a igreja e que no decorrer da história a tem reunido por meio da proclamação da palavra e da obra do seu Espírito, o Deus Trino age para preservar a igreja e mantê-la até o dia de Cristo. Se estamos aqui hoje, depois de milênios, depois da fundação da igreja, isso não é obra nossa, irmãos. Se a igreja dependesse de seus membros, ela já estaria destruída, fragmentada e completamente enfraquecida, fragilizada, sem força alguma para influenciar qualquer cultura, qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Se a igreja permanece, é porque Deus age para preservá-la. É exatamente sobre isso que lemos no texto de Juízes, capítulo 5, do verso 14 até o verso 23. Esse texto nos fala de um povo enfraquecido, não apenas por sua idolatria, rebelião contra Deus, mas de um povo enfraquecido por suas divisões. Por divisões que tinham motivos carnais, pecaminosos. Mas apesar das divisões que aquele povo enfraquecido experimentava, Deus estava agindo para preservar aquele povo dividido. Os irmãos devem ter notado aí na ordem do culto, é exatamente sobre esse tema que eu gostaria de falar hoje. O Senhor age para preservar seu povo dividido, muitas vezes dividido.
Vejamos esse texto de maneira mais detalhada. Primeiro comecemos com a descrição do povo dividido. O texto, os versos 14 a 18 especificamente, nos mostram que o povo de Israel estava dividido entre aqueles que eram voluntários e aqueles que não eram voluntários, entre aqueles que estavam dispostos e entre aqueles que estavam indispostos. Claramente esse é o assunto dos versículos 14 a 18. Nós encontramos nesse texto muitos indivíduos, muitas tribos, partes do povo de Deus, se voluntariando para participar de uma batalha perigosa, enfrentar o exército de Císera com sua multidão e 900 carros de ferro, mas também encontramos aqueles que se recusam. E notem, irmãos, a gravidade dessa recusa e também a importância da disposição daqueles que se voluntariaram é apresentada no versículo 23. Eu vou falar mais desse versículo adiante, mas notem que ir para a batalha era agir em socorro do Senhor. Portanto, notem que aquela divisão existente no povo de Deus entre voluntários e não voluntários não era uma mera questão de opinião. Eu penso de uma forma, o outro pensa de outra, então assim sigamos. Não era apenas uma diferença de opinião, era uma diferença que envolvia recusar-se ou voluntariar-se para auxiliar o Senhor. Era estar ao lado de Deus ou não. E muitas vezes é assim que nos dividimos, entre aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor, fazer sua obra, tornarem-se cooperadores com Deus, e aqueles que fazem vistas grossas, que são negligentes e relapsos. O povo de Deus, portanto, estava dividido não apenas em questões de opinião, mas em sua disposição para apoiar o avanço do reino de Deus. O avanço do reino do Senhor contra as forças inimigas do reino das trevas, que naquela ocasião era representado pelos cananitas. Agora vejam, irmãos, falando sobre divisão, eu não sei se os irmãos já fizeram uma leitura do livro dos Juízes de maneira mais detida, de maneira mais atenta, mas o livro dos Juízes apresenta um povo muitas vezes dividido. Só há uma ocasião em que todas as tribos se unem para se envolver numa batalha. Vocês sabiam disso? Apenas uma vez, no livro dos Juízes, todas as tribos de Israel se uniram para ir à batalha. E sabem qual foi essa vez? Foi lá em Juízes capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 2. O capítulo 20 inteiro, mas eu queria chamar a atenção para os 2 primeiros versos do capítulo 20 de Juízes. Vejam como a palavra de Deus nos descreve Israel. Saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem. Todos os filhos de Israel, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Dan é a cidade mais ao norte de Israel, Berseba a cidade mais ao sul, Gileade é a parte da Transjordânia. Então a afirmação aqui é de que todo o povo de Deus se uniu para aquela batalha. Mas vejam a sequência. Os príncipes, versículo 2, os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400 mil homens de pé que puxavam da espada. Comparando com o período de Baraque, apenas 10 mil homens se uniram para a batalha. Aqui nós temos 400 mil homens, o povo de Israel inteiro unido. Mas vocês já pararam para se perguntar contra quem Israel se uniu nessa ocasião? Que ocasião era essa? A ocasião em que alguns membros da tribo de Benjamim, na cidade de Gibeá, cometeram aquele terrível crime de abusar de uma mulher de maneira coletiva. E ao invés de a tribo de Benjamim entregar aqueles homens, eles permaneceram ao lado deles. E o que Israel fez? Todo Israel se ajuntou para enfrentar um irmão. A única vez no livro dos Juízes em que o povo de Deus se une, não é para enfrentar um inimigo, não é para enfrentar aqueles que fazem parte do reino das trevas, mas é para enfrentar um irmão. Vejam que coisa terrível. A divisão do povo de Deus não era uma questão simplesmente, meramente opinativa, era algo sério. Em outro episódio, lá em Juízes capítulo 12, do versículo 2 ao versículo 3, a divisão do povo de Deus é mais uma vez relatada.
Jefité afirma que chamou os efraimitas para que lutassem contra ele, contra os filhos de Amon, mas os efraimitas não se dispuseram, diz Juízes capítulo 12, versículo 2. E Jefité lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Em outras palavras, meus irmãos, o povo de Deus era um povo dividido no que dizia respeito ao avanço do reino de Deus contra inimigos, contra forças contrárias, adversárias. A única vez em que Israel se une no livro dos Juízes é para enfrentar um irmão. Isso é muito triste, não é verdade, meus irmãos? É muito triste quando observamos que o povo de Deus sempre está dividido, mas quando se une é para enfrentar alguém que é servo de Deus, irmão como eles o são. Mas vejamos, eu estou falando de maneira geral sobre o livro, mas vejamos com mais detalhes a divisão exposta aqui nos versículos 14 a 18. Vejam, os versos 14 e 15 e também o verso 18, descrevem as tribos que se dispuseram, que ouviram o chamado de Deus através de Baraque, que era um homem credenciado pelo chamado profético. A própria boca de Deus naquela ocasião, Débora, havia chamado Baraque, e Baraque convocou as tribos de Israel. Algumas deram ouvido, se dispuseram, se voluntariaram, colocaram sua própria vida em risco. São as tribos de Efraim, Benjamim, Maquir, que é uma referência à tribo de Manassés do lado oriental, na parte chamada Transjordânia, Zebulon, Issacar e Naftali, que é citado apenas no versículo 18. E vejam, essas tribos, isso é interessante, é que essas tribos, dentro do contexto do livro, o fato de que tais tribos se voluntariaram é uma excelente notícia. Porque se os irmãos depois voltarem ao capítulo 1, e se quiserem depois façam a leitura e observem como essas tribos são citadas ali, a tribo de Efraim, de Benjamim, de Manassés, de Zebulon e de Naftali, todas elas são citadas como tribos que fracassaram em seu esforço de conquistar os seus adversários. Se os irmãos lerem Juízes 1, 21, Juízes 1, de 27 a 30 e Juízes 1, de 33 a 34, verão que essas tribos, em seu esforço inicial, não conseguiram conquistar as terras que lhe tocaram por sortes da parte do Senhor. Eles fracassaram, eles habitaram no meio daquelas nações ou aquelas nações habitaram no meio deles. Mas aqui há uma reversão positiva. Os que fracassaram no início agora se arrependem e se voluntariam, se dispõem para a batalha. Eles fizeram o mal no passado, mas agora se arrependem e se voltam para o Senhor, se dispõem a participar da batalha que o Senhor estava empreendendo em favor de seu povo. Então vejam que a reversão aqui é positiva. Tribos que no passado falharam, agora acertam, agora se voltam para Deus em lealdade aos seus irmãos. Mais um pouco sobre essas tribos que se voluntariaram. É interessante notar que no versículo 14, as tribos que exercem a liderança são tribos pequenas. A parte oriental de Manassés, Maquir e Zebulon, finalzinho do versículo 14, diz assim: de Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Isso é muito interessante, irmãos, porque aquelas tribos pequenas assumiram a liderança. E isso nos ensina uma verdade fundamental, que, tal qual aconteceu com Israel naquela época, na igreja também deve ser assim. As pessoas que devem exercer lideranças não são aquelas necessariamente, o que eu vou dizer não desqualifica, mas também não qualifica. Não são aqueles de famílias históricas que têm poder político e financeiro. Isso não desqualifica, mas também não desqualifica ninguém. Qualificações espirituais é que são determinantes. Não importa a origem, se é de uma origem de 10 gerações de protestantes reformados, se é de uma pessoa que recentemente se voltou para Deus, mas que tem uma vida de piedade. Aqui nós encontramos tribos pequenas exercendo a liderança no meio do povo de Deus. Qualificações espirituais é que são determinantes. Mas vejam que as coisas não param aqui. Nos versos 15 a 17, depois de uma descrição das tribos que se voluntariam, o texto nos fala daqueles que não atenderam ao chamado do Senhor.
Vejam, irmãos, isso é importante. Quem convocou aquelas tribos foi Baraque. Mas Baraque, como eu já disse, era um homem validado, credenciado pela palavra profética, pela palavra de Deus através de Débora. Portanto, eles não estavam recusando apenas o chamado daquele líder humano, eles estavam recusando-se a obedecer o chamado do próprio Deus, que falava através de Débora e, consequentemente, através de Baraque. E quais tribos são essas? São as tribos de Ruben, Gileade, que é uma referência à tribo de Gade, também uma tribo da Transjordânia, Dan e Azer. Essas 4 tribos são citadas como tendo se recusado. Que Dan e Azer tenham se recusado, isso não é surpreendente. Essas tribos tinham um histórico complicado mesmo, e não se arrependeram como as anteriores. Mas a recusa de Ruben e de Gileade, isto é, da tribo de Gade, é que é surpreendente. Porque essas 2 tribos que habitavam na parte oriental do Jordão, os irmãos devem se lembrar que quando Israel estava indo para a terra prometida, antes de chegarem nas planícies de Moabe, eles enfrentaram 2 reis, Og, rei de Bazã, e Seom, rei dos amorreus, que reinava em Esbom. E eles venceram esses 2 reis, e aquelas terras foram entregues para as tribos de Ruben e de Gade, e para a meia tribo de Manassés também. E o que aquelas tribos fizeram logo que receberam aquelas terras? Receberam uma ordem de Moisés: vocês vão atravessar o rio Jordão e oferecer ajuda na guerra para os seus irmãos, até que eles recebam a sua própria herança, conquistem a sua própria herança. E eles foram fiéis. Eles atravessaram o Jordão, deixaram o seu gado, suas esposas e seus filhinhos e foram para a batalha. Eles fizeram o certo no passado, mas e agora? O que aquelas tribos estão fazendo? Elas estão recusando ajuda aos seus irmãos. Se no primeiro caso das tribos anteriores houve uma reversão positiva, aqueles que agiram mal no passado agora agem bem, o que encontramos aqui é uma reversão negativa. Aqueles que agiram bem no passado agora estão agindo mal. Fizeram o bem, mas agora se desviaram. Abandonaram a lealdade que deviam a Deus e aos seus irmãos. Deixaram de atender ao chamado do Senhor. Agora, o que é mais impactante nesse povo dividido, retratado aqui nestes primeiros versos, são as razões apresentadas para a recusa. Por que eles recusaram, irmãos? Vejam que coisa marcante aqui nesse texto. Por que eles se recusaram? E para falar de maneira bem resumida, para eu não me alongar aqui, eles recusaram auxílio para os seus irmãos por preocupações econômicas e por prazeres mundanos. Vejam o que é dito da tribo de Ruben em primeiro lugar, no versículo 16. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Por que Ruben não quis ajudar seus irmãos? Por causa de seus negócios. Ruben era uma tribo de pastores com muito gado. Eles disseram: eu não vou abandonar meu negócio financeiro para ajudar meus irmãos. Eu não vou abrir mão do meu dinheiro, dos meus recursos, do meu futuro econômico para ajudar os meus irmãos que estão em dificuldade. Agora vejam as demais tribos. Gileade ficou da além do Jordão. Aqui uma questão geográfica, eles estavam do outro lado do Jordão, não estavam com nenhum problema. É como se eles dissessem: o problema é deles, eu não tenho nada que ver com isso. Ruben também tem essa questão geográfica. Mas vejam o que é dito acerca de Dan. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Essas 2 tribos, Dan e Azer, eram tribos que tinham comércio, provavelmente com os fenícios, conhecidos navegadores da antiguidade, povos conhecidos por sua habilidade com navegação, especialmente das cidades de Tiro e de Sidom. Eles tinham negócios, porque essas tribos estavam na costa do mar Mediterrâneo, eles tinham negócios com estes povos. Eles estavam envolvidos com a indústria naval e provavelmente pensaram assim: se a gente for para essa batalha, com este exército liderado por camponeses, por homens que não têm treinamento militar, que enfrentam um exército que possui 900 carros, uma multidão de homens, nós vamos perder a guerra.
E, consequentemente, perderemos nossa influência comercial. Perderemos nossa influência no domínio, no controle desta indústria que era tão vigorosa naquela época. Portanto, notem, meus irmãos, questões econômicas, financeiras, prazeres, porque Rubem queria ficar entre os currais, ouvindo o som das flautas, ouvindo música, guerra coisa nenhuma. Que guerra? Eu não quero ouvir músicas marciais. Eu prefiro ouvir músicas aqui pastoreando o meu rebanho. Por questões econômicas, financeiras e de prazeres carnais, aquelas pessoas se recusaram a atender o chamado do Senhor e prestar auxílio aos seus irmãos. Questões econômicas importaram mais do que fidelidade pactual. Questões econômicas importaram mais do que o compromisso de fé, a fidelidade a Deus e aos seus irmãos. Aquelas tribos se recusaram a sacrificar interesses individuais, bem-estar em favor dos outros. Eles tiveram em vista o que era propriamente deles mesmos. Um povo dividido, um povo dividido. Infelizmente, meus irmãos, uma aplicação aqui, e melhor dizendo, a postura dessas tribos é contrastada com Zebulon e Naftali. Os que não querem colocar-se em risco são contrastados no versículo 18 com aqueles que se expõem à morte. Zebulon é povo que expôs sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Aqueles que se voluntariam e aqueles que não se voluntariam. E aqui nós aprendemos uma aplicação, uma verdade a respeito da igreja. Infelizmente, meus irmãos, o problema da divisão do povo de Deus, no caso do povo de Israel, persiste ainda hoje na igreja. Frequentemente não unimos esforços, mesmo que pertençamos a uma mesma igreja local, não unimos esforços para lutarmos juntos pela fé evangélica por razões banais, financeiras, por razões carnais, desejo de desfrutarmos prazeres. Há aqueles que são como os rubenitas. Os irmãos notaram que há uma expressão repetida entre os clãs ou entre as facções de Ruben. Houve grande discussão. Pessoas que debatem, discutem e nada fazem. Criticam tudo, estão sempre apegados a picuinhas, observando defeitos e debatendo, e nada fazem, permanecem indiferentes. É ou não é assim na igreja ainda hoje, meus irmãos? Aqueles que só debatem, aqueles que só discutem, aqueles que só criticam, aqueles que só apontam erros e defeitos, mas nada fazem, permanecem apegados aos seus prazeres, preocupados consigo mesmos, com seus recursos, e nem um pouco preocupados com o Senhor e com o seu povo. Infelizmente, irmãos, ainda hoje, esse é o problema da igreja. Infelizmente, há muitos rubenitas no meio do povo de Deus, pessoas preocupadas com seus prazeres, ouvir o som da flauta, pessoas preocupadas com cuidar de seus recursos, de suas posses, pessoas que debatem e discutem, mas que nada fazem, que nunca estão dispostos a comprometer a sua vida em favor de Deus e de seu povo. Essa é a primeira parte, um povo dividido. Mas vejam, meus irmãos, a segunda parte vai do versículo 19 até o versículo 22. E o que encontramos aqui é exatamente o Senhor agindo para preservar este povo dividido. Pare para pensar, irmãos, como um povo dividido como esse, como o povo de Israel aqui, entre aqueles que não se importam nem um pouco com os seus irmãos e com o chamado de Deus, dividido assim, entre aqueles que são voluntários e aqueles que não são voluntários. Como um povo assim pode prevalecer? Eu não sei se os irmãos notaram, mas é interessante aqui um detalhe literário muito sutil do texto para demonstrar a fraqueza da unidade do povo de Deus. Se vocês observarem, 6 tribos deram ouvidos ao chamado de Deus através de Baraque. Os irmãos devem se lembrar que o número da plenitude ou o número da completude nas Escrituras qual é? É o número 7, não é verdade? É como se o autor estivesse dizendo assim, eles estão unidos, mas não é suficiente. Falta um para chegar à plenitude. E nós sempre seremos assim. Sempre estaremos em falta em nossa unidade. Como um povo assim pode prevalecer?
Como um povo assim pode perdurar? Como um povo que muitas vezes se apega a questões banais, infantis, políticas, econômicas, prazeres carnais, como um povo assim pode prevalecer? E vejam, meus irmãos, Israel não estava enfrentando qualquer inimigo. Israel estava enfrentando um inimigo unido, porque se tem uma coisa que une os homens ímpios, é o seu apego ao dinheiro. E por que esses homens estavam unidos? Vejam o versículo 23, aliás, o versículo 19. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Qual era o objetivo destes reis? Nós vamos nos juntar a Jabim e a Sísera, o seu comandante, e vamos pilhar Israel, vamos saquear Israel, vamos rapinar aquela nação frágil, os últimos recursos que eles ainda possuem, vamos tomar tudo. Isso une os ímpios, não é verdade? Os ímpios não são unidos de fato, mas quando é para ganhar dinheiro, mesmo que isso envolva destruir sem piedade aquele que é fraco, eles se unem. Eram estes que o povo de Deus estava enfrentando, com uma unidade tão fragilizada. Como é possível o povo de Deus perdurar? Meus irmãos, e a resposta é simples: o povo de Deus perdura porque o Senhor age para preservá-lo. Eu não sei se os irmãos notaram, mas do versículo 19 até o versículo 22, nada é dito da participação de Israel na batalha. Vocês perceberam isso? Estes versos descrevem a batalha, do verso 19 até o verso 22. Os reis de Canaã se juntando, todos aqueles reis vassalos de Jabim se juntaram a ele para rapinar Israel, para saquear Israel, e Israel se une contra aqueles povos. Mas nada é dito da participação de Israel nestes versos. Certamente Israel participou. Eles arriscaram a vida, como é dito no versículo 18. Mas a vitória de Israel não veio deles. Não veio daquela coalizão enfraquecida e insuficiente. A vitória veio do Senhor. E é por isso que o texto faz questão de ressaltar isso. Israel participou, mas por motivos de ênfase aqui, o autor não cita a participação de Israel. O autor cita a ação sobrenatural do Senhor. Ressalta o poder indestrutível e invicto de Deus em favor de seu povo, destruindo inimigos poderosos. Deus foi o responsável por aquela vitória impactante. Foi a sua destra e o seu braço santo que lhe alcançaram a vitória. E o compositor deste cântico faz questão de ressaltar isso, de engrandecer o povo de Deus. Primeiro notem, como eu já falei, ele descreve inimigos numerosos, potentes e conectados por aquele desejo terrível do coração carnal de conquistar dinheiro, de conquistar recursos, o desejo de saquear e surrupiar os fracos. Mas ele também descreve o poder de Deus ao ressaltar, em segundo lugar, a ação divina nos céus e na terra. Vejam os versículos 20 e 21. Olhem o que a palavra de Deus diz: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. Nos céus as estrelas pelejaram, e na terra o ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma. Firme. Notem que aqui este salmista, porque este cântico é um salmo de louvor a Deus pela vitória, neste cântico de adoração ao Senhor, nesse cântico de vitória, fica claro que Deus agiu de maneira sobrenatural para livrar seu povo daqueles inimigos poderosos. As estrelas pelejaram nos céus e Deus provocou uma grande tempestade, uma tempestade que fez o ribeiro Quizon transbordar. Portanto, o que aconteceu? Parem para pensar. A maior força do exército de Sísera eram seus 900 carros. Mas o que um carro faz num campo cheio de lama? Qual é a vantagem de você estar num carro que atola na lama? Nenhuma. A vantagem de Sísera e de seus guerreiros, daqueles 900 carros de ferro, foi completamente desfeita.
E mais do que isso, aqueles homens ficaram espantados porque aquela tempestade não era um fenômeno comum, não era uma tempestade qualquer, era um fenômeno sobrenatural. Deus estava agindo. Aqueles homens ficaram tremendamente assustados e tentavam atravessar o rio Quizon, o ribeiro Quizon, agora inundando, transbordando em suas ribanceiras. Eles tentavam atravessar o rio e quando o faziam, o que acontecia? Eles eram arrastados, o ribeiro Quizon os arrastou. Tentando fugir para o norte em direção às suas casas, aqueles homens foram mortos no rio Quizon. E desesperados com aquela situação toda, se tornaram presas fáceis. E o que o povo de Deus fez? Nós lemos no final do versículo 21, as palavras de um guerreiro: avante, ó minha alma, firme. Era como se aquele indivíduo estivesse dizendo: Deus está agindo em nosso favor. Vejam que coisa sobrenatural está acontecendo. Este exército poderoso está batendo em retirada. Avante, sigamos firmes, persigamos este exército e os matemos. Foi isso que eles fizeram. E vejam, irmãos, a ação de Deus para livrar seu povo, a ação sobrenatural de Deus para conceder vitória ao seu povo é muito comum nas Escrituras. Há várias ocasiões em que isso acontece. Eu me lembro de uma especial que é em Josué capítulo 10, quando Josué enfrenta vários reis que se revoltaram contra a cidade de Gibeão, os gibeonitas com quem eles tinham feito aliança, e Josué na batalha faz um pedido a Deus. Ele pede para que o sol se detenha em Gibeão e a lua no vale de Aijalon. E Deus atende à voz daquele homem, de maneira sobrenatural. É exatamente isso que acontece. E em Josué capítulo 10, versículo 14, nós lemos o seguinte: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando Deus enviava fenômenos, provocava fenômenos sobrenaturais em favor de seu povo, o que ele estava demonstrando? O Senhor peleja por Israel. A vitória, portanto, do povo de Deus, que persistiu sob o risco de ser devastado e destruído pelos cananitas, a razão para essa vitória não estava no povo, estava no Senhor. Foi Deus quem pelejou dos céus, das estrelas. Foi Deus quem pelejou na terra, fazendo o rio Quizon, o ribeiro Quizon transbordar. O povo de Deus perdura. O povo de Deus prevalece por causa do Senhor. Se a continuidade do povo de Deus dependesse de nossa capacidade para preservar nossa unidade, porque um povo fragmentado desaparece. Se a unidade do povo de Deus e continuidade do povo de Deus dependesse de nós, há muito já teríamos sucumbido diante dos nossos inimigos. Israel não tinha forças culturais, políticas e nacionais para enfrentar os cananitas. Quem cria, sustenta e preserva o povo da aliança é o Senhor, o Deus da aliança. Ele impede que sejamos destruídos por inimigos externos poderosos. Mais do que isso, Deus impede que sejamos destruídos por nossas inimizades internas, por nossas picuinhas e querelas sem razão. Deus é quem preserva a igreja, e tudo isso para que a glória seja dele e dele somente. Quando a igreja chegar no final, no dia de Cristo, preservada, bela e preciosa, ninguém dará glória ao homem, toda a glória será dada a Deus, porque é Ele quem preserva o seu povo, é Ele quem preserva a família e o povo da aliança. Por fim, na sessão que eu decidi expor para os irmãos, no versículo 23, nós terminamos com uma maldição, a maldição de Merós. É isso que nós lemos aí no verso 23, uma maldição sendo lançada contra uma cidade desconhecida. Depois de nos falar dos atos impressionantes de Deus em favor de seu povo, de descrever um relato empolgante de uma batalha que o Senhor venceu, o texto retorna para a nossa dura realidade, para a dura realidade que enfrentamos, a realidade de que nem todos se voltam para Deus quando Ele manifesta o seu poder em favor de seu povo. Essa é a realidade da igreja visível e eu tenho enfatizado isso enquanto prego para os irmãos. Sempre há aqueles que se voluntariam, que voluntariamente se dispõem, que
que são cheios de compromisso, que se envolvem com o Senhor e sua obra, pessoas que estão dispostas a gastar sua vida, se necessário, entregá-las por causa do reino de Deus. Mas sempre há na igreja visível os indispostos, pessoas relapsas, negligentes, sem zelo pelo Senhor e seu reino. Meus irmãos, o mandamento de Deus em Romanos 12, versículo 11, não é observado por todos aqueles que fazem parte da igreja visível. Ali o apóstolo Paulo diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejamos honestos, todas as pessoas da igreja são fervorosos de espírito, servindo ao Senhor? Ou muitos no zelo são remissos? Meus irmãos, a igreja visível é assim. E o texto nos leva de volta para a dura realidade da igreja visível. Aqui o anjo do Senhor, o próprio Filho de Deus, profere uma dura maldição contra Meroz. Eu não sei se os irmãos notaram, na verdade aqui aparece apenas 2 vezes, mas no texto original o verbo amaldiçoar aparece 3 vezes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai com maldição, a palavra que é traduzida aí duramente poderia ser traduzida com maldição, os seus moradores. Uma dura maldição é proferida contra essa cidade. Uma cidade que temos poucas informações, nós não sabemos, ela é citada apenas aqui. E por que essa maldição severa é proferida pelo próprio anjo do Senhor contra Meroz? Eu entendo, meus irmãos, que nós deveríamos interpretar essas palavras da seguinte maneira. Numa primeira leitura, aparentemente essa maldição está fora de lugar. Ela estaria mais bem posicionada após o versículo 18, quando o texto fala daqueles que se recusaram e que, portanto, uma maldição seria proferida contra eles, não é verdade? Seria aparentemente essa a melhor localização dessa maldição. Mas vejam, há um paralelo interessante entre este relato e um outro relato do livro dos Juízes, que é a batalha de Gideão com os seus 300 homens. Qual é o paralelo? Deixe-me dizer para os irmãos. Gideão, orientado por Deus, ajunta 300 homens e consegue uma primeira e quase definitiva vitória contra os midianitas e os que estavam com os midianitas. Depois Gideão sai à perseguição daqueles homens, daqueles povos. E o que ele faz? Ele passa por 2 cidades, isso está lá no relato de Gideão, as cidades de Sucote e Penuel, e pede ajuda para aquelas 2 cidades, para que persigam juntamente com Gideão aqueles povos que estavam em fuga. E o que aquelas 2 cidades fazem? Elas recusam ajuda. Eu entendo, meus irmãos, que algo semelhante está acontecendo aqui. A cidade de Meroz foi convocada logo após esta grande vitória alcançada pelo povo de Deus no vale de Jezreel, ou ali naquela região próxima a Tanak e Megido. Eles conquistaram uma vitória e o que os cananitas fizeram? Os cananitas começaram a fugir. E o que Baraque e Débora fazem posteriormente? Eles chamam os moradores de Meroz para que ajudem o povo de Deus na perseguição contra aqueles exércitos. Mas o que Meroz faz? Meroz se recusa. Era um povo apegado aos cananitas, em acordo, em comunhão com os cananitas, provavelmente fiéis aos deuses pagãos, em acordo com os cananitas e em acordo com os deuses cananitas. Eles viram a mão de Deus operando de forma clara, cristalina em favor de seu povo, dando vitória através de uma grande tempestade, de um feito sobrenatural, mas ainda assim permaneceram indiferentes. Aqui não é uma descrição daqueles que são chamados antes da batalha, porque uma coisa é ser chamado antes da batalha, não é verdade? Eles não estão certos, mas dá para entender enfrentar um exército com 900 carros, com uma multidão de homens, isso eu não estou disposto. Mas e depois que esse exército foi quase que completamente destruído, ainda assim permanecer indiferente? Isso é muito grave, não é verdade? A ideia é que, sabe quando você tem uma pessoa que é meio covarde, mas quando se juntam alguns para bater em outro, ele vai e se junta para bater? Agora já estão batendo mesmo, deixa eu me misturar ali. Esses nem assim, nem depois de terem visto a vitória do povo de Deus, dada pelo Senhor de forma cristalina e sobrenatural, essas pessoas se voluntariaram, permaneceram indiferentes.
Meroz, portanto, representa aqueles que, mesmo vendo a bênção de Deus sobre o seu povo, permanecem indiferentes, reclamando, debatendo, discutindo, nunca se envolvem. Eles veem a mão do Senhor, está claro, cristalino, mas ainda assim permanecem indiferentes, ainda assim permanecem indolentes, amortecidos em seu pecado terrível de mornidão, quiçá morte espiritual. E vejam, meus irmãos, o versículo 23 é importante porque recusar-se participar da batalha naquela ocasião não era recusar o chamado de Baraque apenas, eu repito, era não ir em auxílio, em socorro do Senhor. Vejam que coisa, Meroz estava recusando ajuda, auxílio para o próprio Deus. E aqui, já encerrando, eu faço uma aplicação. A primeira delas, a necessidade de compromisso com o Senhor, de fidelidade pactual por parte daqueles que estão em aliança com Deus. Vejam, o versículo 23 termina com as palavras: porque não vieram em socorro do Senhor e de seus heróis, ou em socorro do Senhor contra os poderosos. O que está claro aqui nesse texto é que abster-se da batalha, recusar participação na batalha, era de fato quebrar a confiança, não apenas com Israel, com os irmãos, era quebrar a confiança com o próprio Deus. Eles não vieram em socorro do Senhor. Obviamente, irmãos, isso um comentarista diz de maneira muito sábia. Obviamente, à luz do resultado da batalha, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa do nosso auxílio. O que nós temos aqui é uma descrição poética do compromisso que Deus demanda de nós. Quando ouvimos o chamado do Senhor, quando ouvimos a voz de Deus, devemos obedecê-la e não endurecer o coração, como aquelas tribos citadas nos versículos 15 a 17 e como a cidade de Meroz. O que Deus demanda de nós e que é retratado aqui por a expressão em socorro do Senhor é lealdade, compromisso e obediência. Os crentes são descritos nas Escrituras como aqueles que são cooperadores do Senhor. O apóstolo Paulo fala a respeito da igreja de Filipos que eles eram cooperadores no Evangelho, Filipenses capítulo 1, versículo 5. Ele dava graças a Deus pela vossa cooperação no Evangelho. Em 3 João, só tem um capítulo, versículo 8, os crentes são chamados de cooperadores da verdade. Meus irmãos, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós, e esse texto deixa isso muito claro. Mas Deus nos fez cooperadores do avanço de seu reino. Ele nos deu o privilégio, as coisas que os anjos anelavam fazer. Esse privilégio não foi dado aos anjos, foi dado a nós. Mas muitos ouvem o chamado de Deus, mesmo depois de evidências claríssimas de que o Senhor está agindo pelo seu povo, e não atendem, permanecem indiferentes, endurecidos em seus pecados, em suas birras e em sua contrariedade. Meus irmãos, tomemos cuidado. Eu digo isso com sinceridade aos irmãos. Tomemos cuidado quando ouvimos a voz do Senhor nos chamando para que sejamos cooperadores em sua obra, no avanço do Evangelho de seu reino. Não endureçamos o nosso coração. Não permaneçamos como os rubenitas, discutindo, debatendo, discussões e nada fazendo. Não permaneçamos como os habitantes de Meroz, que mesmo vendo a mão do Senhor agindo, nada fizeram. Somos cooperadores do Evangelho, somos cooperadores da verdade. Deus nos chamou. E que privilégio nós recebemos? Para que cooperemos com o avanço de seu reino contra as forças das trevas. Pela proclamação do Evangelho do reino, nós proclamamos a sentença desde muito tempo escrita contra os adversários de Deus. Pela proclamação do Evangelho, a espada de dois gumes que brandimos, nós colocamos em ferros os governantes dos povos. Não recusemos o chamado que o Senhor nos faz. E para finalizar, uma última aplicação. Eu já falei disso muitas vezes, mas eu gostaria de novamente tratar disso. A manutenção da igreja
tantas vezes afetada por divisões infantis, é uma obra do Deus Trino. A igreja perdura, a igreja continua, e a igreja continuará, e será apresentada a Deus sem ruga, perfeita, pura e gloriosa, porque a igreja não é obra nossa, irmãos. A igreja é obra do Deus Trino. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a lavoura de Deus. Cristo e unidos a Ele, nós somos a videira verdadeira. Não é uma obra nossa. É o edifício que o Senhor está construindo para a habitação dEle no Espírito. Nós recebemos a ordem de nos esforçarmos pelo bem-estar da igreja e de sua unidade, como lemos em Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós recebemos essa ordem, mas, meus irmãos, graças a Deus, porque Ele age em nosso favor, porque somos sempre fracos, sempre limitados na obediência a esta determinação divina. Se dependesse de nós, a igreja não permaneceria, mas a igreja é obra do Deus Trino. E mesmo quando somos divididos por questões inúteis, ainda assim Deus está agindo para preservar seu povo e para conceder-lhe vitória contra inimigos poderosos, unidos e terríveis como são os nossos. Por isso, meus irmãos, quando ouvimos a respeito da igreja, de seu sustento e de sua preservação, tal qual aprendemos neste cântico, devemos dar toda a glória a Deus, porque a glória da preservação da igreja é do Senhor e do Senhor apenas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé, meus irmãos?